Nós damos continuidade ao nosso estudo sobre o Apocalipse, o estudo introdutório. Estamos com o propósito de investigar um dos livros mais fascinantes da Palavra de Deus. E por ser um livro carregado de simbologia, que não é usual na linguagem da Palavra de Deus, pelo menos na grande maioria dos livros, esse livro suscita muitas interrogações da parte dos leitores. Em alguns a reação é de pavor, de susto mesmo, talvez pela incompreensão do verdadeiro significado, da autêntica intenção do autor do Apocalipse, que quando escreveu esse livro não pensava em assustar as pessoas. Pelo contrário, qual é o objetivo do livro? Nós terminamos o encontro anterior dizendo que o Apocalipse foi escrito num tempo perturbado, com um intuito, com uma finalidade especial, uma declaração de fé cristã e um manifesto contra o paganismo de Roma. E mais do que isto, um paganismo que se insurge contra a igreja, um paganismo que persegue a igreja. Então, o autor é uma testemunha desse período sofrido, testemunha do sofrimento, da perseguição. Foi ameaçado de morte, o apóstolo e evangelista João, e fala com a autoridade dos antigos profetas enviados por Deus. Terminamos o encontro passado dizendo que o Apocalipse é um comentário de uma das palavras de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 16, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Começamos o nosso encontro citando, investigando alguns versículos do Apocalipse para provar que o Apocalipse é um livro de consolação, não de desespero. É um livro que infunde no coração dos leitores a esperança, não a angústia, não o desespero. Vamos ver isto, Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 10 e de 12 a 13. Nós vamos estudar o Apocalipse versículo por versículo. Ainda estamos na introdução ao livro. Portanto, esses textos que vamos ver agora serão retomados. As imagens serão analisadas. As passagens difíceis serão explicadas. Mas, por ora, vamos folhear o Apocalipse para, primeiro, tranquilizar o nosso coração, para alegrar os que estão vendo esse vídeo, no sentido de que é um livro de esperança, não de aflição, não para incutir medo, ceticismo ou outros sentimentos parecidos. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Versículos de 12 a 13, no mesmo capítulo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos a outro texto de consolação,
capítulo 6, versículos de 9 a 11. Reparem a preocupação do apóstolo. Ele não escreve a fiéis de apenas uma cidade, mas de várias cidades da Ásia Menor. São cristãos aflitos, perseguidos, o contexto é de tribulação e ele os consola. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles, para serem mortos. Ainda vem sofrimento, ainda vem perseguição, mas vocês devem perseverar. Tranquilizem-se, isso não vai durar perpetuamente. O sofrimento ainda vai continuar, porque o número dos eleitos ainda não se completou. É curioso como o Apocalipse não ilude. Ele não promete um mundo de sombra e água fresca. O livro também não diz quando a perseguição vai acabar, quando o sofrimento vai cessar, mas consola. A esperança está radicada na certeza de que Deus tem a chave da história. É Ele quem conduz a história dos homens, mesmo atribulada, mesmo sofrida. Capítulo 7, versículo 14. Respondi: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Muitos morreram, mas também vários sobreviveram. E os que sobreviveram, sobreviveram para contar a história, para testemunhar aos demais que a fidelidade a Jesus na tribulação foi a causa dessa sobrevivência. Capítulo 13, versículo 11. Esse é um dos capítulos mais dramáticos e um dos capítulos que mais assustam as pessoas. Por quê? Porque é o capítulo das duas feras. É nesse capítulo que se fala da besta do Apocalipse, cujo número, reparem no versículo 18, é 666. Mas disso nós não vamos tratar agora. Vamos só ao versículo 11. Vi então outra fera subir da terra, tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. É uma imagem espantosa. Repito, simbólica. Cada símbolo, cada alegoria, cada imagem, cada animal, cada número. Aqui nós temos números curiosíssimos: 144 mil, miríades e miríades, milhares de milhares, etc. Vamos investigar tudo isso. Depois, capítulo 17, versículo 6. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E essa visão encheu-me de espanto. Mas eu repito, é um espanto que redunda, que chega a uma gozosa consolação. Todo o livro é um livro de consolação, mas consolação que não cessa, que não impede que se descreva o embate, o combate, a luta sanguinolenta entre as duas forças, os dois poderes, o poder das trevas
com toda a sua organização, com toda a sua estrutura, com toda a sua máquina, no tempo do apóstolo e evangelista João, o Império Romano, o imperador, a estrutura que perpetuava, por assim dizer, essa realidade monstruosa, gigantesca, que estava perseguindo os cristãos. Reparem que não é e nunca foi uma tarefa fácil como confortar pessoas desarmadas, indefesas, um grupo ainda numericamente pequeno e cruel e brutalmente perseguido. Vamos desaparecer? Vamos ser dizimados? E as promessas de Jesus? Essa era a situação dramática dos nossos irmãos na fé, para quem o apóstolo e evangelista João escreveu o Apocalipse. E para concluir, aqui já estamos no capítulo 20, versículo 4. A sorte do dragão e o julgamento geral. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esse versículo, e mais uns 2 ou 3 do mesmo livro do Apocalipse, possibilitou, da parte de alguns não católicos, ou seja, católicos que se tornaram hereges, uma heresia chamada milenarismo. O que é isso, Dom José? Nós vamos tratar disso quando comentarmos esse versículo e mais uns 2 ou 3 que evocam essa ideia de um reinado de Jesus Cristo de 1000 anos, um reinado de paz, de harmonia. E depois desse reinado, o próprio Apocalipse vai dizer: a besta será solta, ela está amarrada, ela está trancada, e aí as portas do inferno vão se abrir e o demônio, com toda a sua fúria, vai espalhar os seus erros, vai cometer os seus estragos, vai consolidar, consumar a sua obra de perdição de muitas almas, de muitas pessoas. Muitas pessoas serão arrastadas, serão levadas, serão colocadas sob o domínio do dragão. E quando isso vai acontecer, Dom José? Enfim, são perguntas que mexem com todo mundo, que atiçam a curiosidade de todos. Nós vamos tratar de todas essas realidades. A ideia é exatamente estudar o Apocalipse, versículo por versículo, tarefa que, acredito eu, 1 hora por semana, vai exigir de nós 2 anos, 2 anos e meio, mas se Deus permitir, chegamos lá. Muito bem, então o objetivo do livro: confortar os leitores, particularmente os leitores coetâneos de São João, do autor do Apocalipse, mas considerando que existe uma realidade em todo esse sofrimento que experimentaram os cristãos da primeira hora e os sofrimentos dos cristãos de todas as épocas. São João não escreve para consolar apenas os do seu tempo, escreve também para nos consolar diante de realidades parecidas, ou por que não dizer, da mesma realidade que ao longo dos séculos assume novas modalidades em diferentes épocas, em diferentes locais. É o maligno contra a igreja. Esse é o pano de fundo. É São Paulo quem diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso. Essa realidade, esse dragão, que sempre esteve presente na história da humanidade, é um dos protagonistas do Apocalipse. E dado que o demônio é um espírito puro, que não envelhece, que não morre, que perdura, que passa
a sua existência toda a perturbar os homens, esse mesmo inimigo está presente hoje na história da humanidade e estará sempre presente. A respeito disso, queria convidá-los agora a abrir o Apocalipse no capítulo 12, versículo 12, para mostrar por que as tribulações do tempo do apóstolo e evangelista João não cessaram com relação à igreja. Elas perduram. Qual a razão? Quem está por detrás, quem esteve por trás das perseguições que experimentaram os cristãos da primeira hora, e se essa realidade, esse ser invisível, perdura hoje, ainda existe, e se ele está atuando na nossa história particular e na história coletiva, pequena ou grande, na nossa realidade social, comunitária, ou em âmbito nacional ou universal. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O capítulo 12 é muito conhecido de todos nós. É o capítulo da mulher vestida de sol, coroada de estrelas, a lua debaixo dos pés, e grávida, prestes a dar à luz. E o inimigo, o dragão, se coloca diante dela para devorar a criança tão logo ela nasce. A mulher é a igreja. Onde está a igreja, a tradição da igreja quase que unânime enxerga também a pessoa da Virgem Maria. E o menino é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um versículo sombrio, profético, por que não dizer, e que descreve bem que até ao fim da história da humanidade, nós homens teremos que conviver com esse inimigo espantoso, com essa realidade cruel, na palavra de Deus, ele tem vários nomes, mas no Apocalipse, o antigo dragão, a serpente, Satanás ou diabo, e os seus anjos, evidentemente. Bem, dito isso, agora vamos à última parte da introdução do estudo do Apocalipse. Como interpretar o livro do Apocalipse? Eu citei no encontro passado, acredito que no encontro passado, um caso curioso de uma pessoa de uma denominação religiosa que interpreta o Apocalipse ao pé da letra. No capítulo 7 do Apocalipse, é dito de forma simbólica que o número dos eleitos é 144 mil. 144 mil. E a pessoa dizia toda alegre, toda jubilosa, que ela fazia parte deste número. Ela era uma dos 144 mil eleitos. E essa pessoa afirmava que só as pessoas da denominação dela que se salvariam. E eu perguntei a esta pessoa: quantos vocês são aqui no Brasil? Só no Brasil nós somos 400 mil, 500 mil, não lembro. Eu disse: é curioso, a Bíblia diz que o número dos eleitos é 144 mil, e na sua denominação, só na sua denominação tem uns 400 mil, então um bocadinho de gente só da sua religião não vai entrar no céu. A pessoa ficou sem saber o que responder. Vamos dar uma olhada no capítulo 7 do Apocalipse de São João, para que nós, com esse exemplo curioso, não tiremos conclusões apressadas acerca dos números, das imagens, dos símbolos, das descrições das cenas que aparecem no Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Ouvi então o número dos assinalados, 144
1000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azé, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. E é significativo que no versículo 9 se diga que o número dos eleitos constitui uma multidão que não se podia contar, que não se pode contar. Leiamos. Depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Então reparem, alguns versículos antes, o número dos eleitos, 144.000, de 12 tribos de Israel. No versículo 9, uma multidão que ninguém podia contar. Portanto, uma realidade muito maior do que 144.000. E diz de toda a tribo, de toda a raça, de toda a nação, não somente de Israel. Então, Dom José, há contradição? Não há contradição. Nós vamos perceber que se trata de uma simbologia. A simbologia é uma forma de escrita na qual você utiliza símbolos, sejam eles numéricos, de pessoas, de realidades, de animais, etc., para descrever, para significar uma outra realidade que transcende o símbolo, que transcende a coisa que é colocada, que é descrita. Pois bem, como interpretar o livro? Eu dei esse pequeno exemplo para introduzir como interpretar o livro. Como se compreende, grande é o número de sistemas que tentam interpretar o Apocalipse. O livro é um só, mas as formas de interpretação são muitas. Reparem o fenômeno protestante. Quantas denominações protestantes temos no mundo hoje? Parece que pelo menos 20.000. 20.000 denominações protestantes. Como se explica isso? Cada denominação interpreta a Bíblia à sua maneira. Aplicando a essa micro-realidade chamada Apocalipse, muitas são as formas de se interpretar o Apocalipse. Todos concordam sobre o sentido geral do livro, que quer anunciar a vitória do bem sobre o mal, do reino de Cristo sobre as maquinações dos pecadores. Porém, os intérpretes divergem quando tentam indicar a época precisa em que o Apocalipse situa essa vitória. Vocês sabem que o fim do livro do Apocalipse é um fim jubiloso, é vitória, é glória, é triunfo dos que pertencem a Cristo. O mal é completamente derrotado, a besta é trancafiada no mar de fogo, o demônio perde a luta contra o Senhor Jesus ressuscitado e aqueles que a Ele pertencem. Porém, quando isso acontece? Já aconteceu, está acontecendo, ainda vai acontecer. As diversas teorias se agrupam sob os títulos seguintes. Vamos ver agora, em linhas gerais, quais são os sistemas de interpretação do Apocalipse mais conhecidos. Primeiro, o sistema dito escatológico. Escatologia significa a dimensão da teologia que trata das coisas do fim, aquilo que vai acontecer no fim da história pessoal de cada um de nós e do fim da história da humanidade. O sistema escatológico, ou do fim dos tempos, sustenta que São João, autor do Apocalipse, estaria descrevendo os embates finais da história. Ou seja, quando o mundo estivesse, ou estiver, chegando ao seu desfecho, chegando ao fim, é que começarão a se cumprir
as coisas descritas no Apocalipse. Esta interpretação esteve em voga na Antiguidade. Foi posta de lado na Idade Média. Do século XVI aos nossos dias, essa tese, esse sistema, voltou a ser prestigiado, principalmente por causa de correntes que profetizam o fim do mundo para breve. Parece-me que nos últimos dias, uma suposta profecia maia, ou uma interpretação lá dos maias, um calendário maia, que teria calculado para o mês de dezembro de 2012, o fim dos tempos, causou um certo alvoroço. Eu espero que não em vocês, né? Por favor. E quando tais coisas aparecem, aí se fala tanto de profecia de São Malaquias, de profecia de Nostradamus, e evidentemente se busca na Bíblia uma forma de encontrar ou de justificar interpretações forçadas para tentar encontrar até na Bíblia aquilo que teriam dito os maias e assim por diante. Parece que de 1999 para o ano 2000, em âmbito cristão, também se buscou na palavra de Deus uma forma de justificar, anunciaram que o mundo iria acabar e coisas dessa natureza. A humanidade é sempre muito sôfrega, é sempre muito curiosa, e em se tratando de certas datas, de certos acontecimentos, passa um meteoro, uma guerra que está sendo deflagrada, tensões entre dois países, aí as pessoas vão logo para a Bíblia, olha, está vendo, a Bíblia já falou, a Bíblia já anunciou, e assim por diante. Esse sistema, lamentavelmente, ainda está em voga. Obviamente que não é o sistema sustentado pela Igreja Católica, o sistema escatológico. Isto é, o Apocalipse estaria tratando das coisas iminentes ao fim do mundo. Isto é, os meses ou anos que antecedem o fim dos tempos, o arremate da história da humanidade, o Apocalipse trata apenas disso. Tanto é que ele, segundo esse sistema, ele é o último livro. Então, o último livro trata das últimas coisas, dos últimos momentos, das últimas pessoas que vão passar pela história da humanidade. Nós respeitamos esse sistema, mas a igreja não o assume. Vamos ao segundo sistema. O sistema da história antiga, do século I aos séculos IV e V. Segundo os propugnadores desse sistema da história antiga, o Apocalipse descreveria a luta do judaísmo e do paganismo contra os discípulos de Jesus. Luta que terminou com a queda da Roma pagã e o triunfo do cristianismo. Aquela data, entre parênteses, vocês sabem que o Império Romano do Ocidente caiu, desapareceu no ano 476, mais ou menos, né? Muito bem, então caiu o Império Romano do Ocidente e ficou o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Pois bem, então, o sistema da história antiga diz, o Apocalipse narra os acontecimentos da igreja dos séculos I ao IV ou V. Vocês sabem que a igreja, até a paz de Constantino, que foi o primeiro imperador romano que se tornou cristão, a igreja sofreu inúmeras, diversas perseguições. No tempo de São João, quando ele escreveu o Apocalipse, 2 perseguições. Já vimos isso no encontro anterior. No tempo do imperador Nero e no tempo do imperador Domiciano. Domiciano de 81 a 96. O Apocalipse foi escrito entre os anos 95 e 96. Quando Domiciano morreu, aí cessou a segunda grande perseguição aos cristãos. Então, esse sistema defende isso. O livro do Apocalipse já se cumpriu todo, porque
porque narra acontecimentos que já passaram. É, de certa forma, o oposto do sistema escatológico. Se o sistema escatológico diz que o Apocalipse se refere a coisas do fim do mundo, o sistema da história antiga diz não, é o contrário. O Apocalipse se refere a um período bem preciso da história da igreja que já passou. E vem o terceiro sistema, o sistema da história universal. Esse é o mais aceito entre os teólogos, entre os exegetas. Em que consiste o sistema da história universal? O Apocalipse apresentaria, sob a forma de símbolos, uma visão completa de toda a história do cristianismo. Toda. Descreveria sucessivamente os principais episódios de cada época e do fim do mundo. Agora vamos emitir um juízo sobre esses três sistemas. Qual é o pensamento da igreja sobre esses três sistemas? Todas estas interpretações são de algum modo falhas, pois não levam em conta suficiente o estilo próprio do livro e querem deduzir do Apocalipse notícias que satisfaçam aos anseios de concreto ou mesmo a curiosidade do leitor. Por isso, deixando-as de lado, proporemos a teoria da recapitulação, que tem o seu grande mestre no padre Allot, é um dominicano, professor da Universidade de Friburgo, Suíça, e autor do livro São João, o Apocalipse. É um livro do século passado. Vejamos o que diz essa teoria. Segundo nos conta, até hoje não foi publicado algum comentário do Apocalipse tão denso e documentado quanto do padre Allot. Antes do mais, é necessário observar que nem todo o livro do Apocalipse está redigido em estilo apocalíptico. Compreende duas partes anunciadas em Apocalipse 1:19. Agora nós vamos ver que o próprio livro do Apocalipse diz: agora vamos narrar coisas que estão acontecendo. Depois, mais na frente, o autor diz: agora escreva aquelas coisas que ainda vão acontecer. Isso para nós tem um significado tremendo, porque nos leva a concluir esses versículos que vamos investigar, que São João, primeiro, escrevia para os seus coetâneos, para as pessoas do seu tempo, mas tinha a consciência de que estava escrevendo inspirado por Deus, e estava escrevendo para os cristãos de todos os séculos. Então, no livro do Apocalipse, há capítulos que tratam de um período preciso da história, de acontecimentos que estavam em andamento no seu tempo. E a partir de um determinado momento do livro, são coisas que ainda vão acontecer. Entenda-se, não vão acontecer no futuro a partir de nós, mas no futuro a partir de São João. Portanto, realidades para os séculos seguintes, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Aqui, de certa forma, nós podemos dividir o Apocalipse em coisas atuais, entenda-se, o que está em andamento, o que está se desdobrando no tempo de São João, e as coisas futuras. O futuro aqui é o futuro com relação a eles, e não é um futuro delimitado, um futuro que vai acabar no século tal, ou tal e tal, ou que vai se cumprir no século. As coisas futuras. Quando é que acaba o futuro para nós? Quando o Senhor vier em glória. Quando o Senhor vier em glória, o futuro deixa de existir porque acaba o tempo. E aí manifesta-se, evidencia-se para sempre a eternidade. Então vamos dar uma olhada agora do capítulo 1, versículo 4,
do capítulo 1, versículo 4, até o capítulo 3, versículo 22, aqui estão as coisas atuais de que fala São João em Apocalipse 1:19. Portanto, o Apocalipse pode ser dividido entre coisas atuais, entenda-se, atuais do tempo de São João, capítulos 1º, 2º e 3º, e as coisas futuras, capítulos 4 ao 22. Capítulos de 1 a 3, as coisas que são. Reparem com atenção, nos capítulos 1, 2 e 3, para quem São João escreve? Para cristãos que residem em 7 cidades, as 7 igrejas do Apocalipse. Portanto, é uma direção bem precisa, é uma redação, é uma escrita para os cristãos do seu tempo, que residem nessas 7 cidades. E já vimos quais são essas 7 cidades. Podemos recordar agora. A primeira igreja do Apocalipse está no capítulo 2 e se chama Éfeso. Éfeso, capítulo 2. No mesmo capítulo 2, a partir do versículo 8, Esmirna. A partir do versículo 12, Pérgamo. A partir do versículo 18, Tiatira. E termina o capítulo 2. Entramos no capítulo 3. De 1 a 6, Sardes. De 7 a 13, Filadélfia. De 14 a 22, Laodiceia. As 7 igrejas do Apocalipse. Então eu pediria a todos que fizessem esse esforço de memorizar essa grande divisão do Apocalipse. Divisão citada em Apocalipse 1:19. Escreve sobre as coisas atuais e as coisas futuras. Coisas atuais, Apocalipse 1, 2 e 3. Coisas futuras, de 4 até o fim. Está claro? Não está difícil para vocês memorizar isso não, né? Memorizem isso, tá certo? Muito bem. O estilo da linguagem, o estilo de redação dos 3 primeiros capítulos é sapiencial e pastoral. Entende-se? São João aqui vai consolar os cristãos dessas 7 cidades atribuladas pela perseguição que o Império Romano, sob Domiciano, move contra eles. Dos capítulos 4 ao 22, as coisas que devem acontecer depois, eu repito, São João escreveu provavelmente no ano 95. Em 96, Domiciano foi assassinado. A perseguição cessou, mas não foi a última perseguição que os cristãos sofreram. Outras perseguições haveriam de vir. São João não viveu para ver a terceira grande perseguição, que vai ser mais na frente. Mas essa foi a última da vida dele. Então, São João dirige em linguagem sapiencial e pastoral palavras de consolação para cristãos que residiam em 7 cidades. Ele não se dirige aos cristãos da Palestina, não se dirige aos cristãos de Antioquia, aos cristãos que estão espalhados em outras regiões. Somente das 7 cidades, já recordamos, hoje essas cidades existem e estão na Turquia. De 4 a 22, as coisas que devem acontecer depois, é a parte apocalíptica propriamente dita, para a qual se volta a nossa atenção. Então, se vocês repararem bem, e vamos ver isso versículo por versículo, não há imagens, de animais, chifres, dragão, gafanhotos, insetos, legiões infernais, enfim, tudo isso só a partir do capítulo 4. Até o capítulo 3, não temos essas imagens, essa simbologia.
vamos ver a estrutura dessa segunda parte. Do capítulo 4, vamos folhear, ao capítulo 5, versículo 14, nós temos a corte celeste com sua liturgia. Nós temos o Cordeiro, que é Jesus ressuscitado, de pé, como que imolado. Ele recebe em suas mãos o livro da história da humanidade, e tudo o que acontece no mundo está sob o domínio desse Senhor, que é o Rei dos séculos. A parte apocalíptica do livro se abre com uma grandiosa cena de paz e segurança. Qualquer quadro de desgraça posterior está subordinado a essa intuição inicial. Reparem que, pedagogicamente, como isso é importante. São João vai descrever desgraças, mas ele não começa o capítulo 4 falando de desgraça. A visão dele é otimista. De certa forma, ele projeta os leitores para o fim da história. E reparem, a corte celeste, isso de certa forma nos tranquiliza, porque nos faz enxergar o quê? Que o termo da nossa aventura humana é a glória, é a manifestação da vitória do Cordeiro imolado, aquele que estava morto e agora está vivo. Pedagogicamente isso é muito bom, isso é muito, muito significativo para os leitores. Isso nos faz lembrar o quê? Lembram da solenidade da transfiguração do Senhor? Jesus disse para os apóstolos que era necessário que ele fosse entregue aos seus adversários, que ele padecesse, que ele morresse, e ao terceiro dia ressuscitaria. Logo depois, os apóstolos ficaram tristes com isso. Logo depois, Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe com eles ao monte, onde se transfigura entre Moisés e Elias. A transfiguração é a antecipação da glória do Senhor. E disso já tratamos na solenidade da transfiguração, no segundo domingo da quaresma, se não me engano, e dia 6 de agosto, que é a solenidade da transfiguração do Senhor. Pois bem, o corpo do livro que se segue compreende 3 septenários, o número 7, bem como outros números, nós vamos ver, bem como outros números. O 6, reparem que a besta do Apocalipse, 666. 7 é o número da plenitude, é o número da totalidade, é o número que evoca Deus. Santo, santo, santo. 777. 6 é 7 menos 1, é a imperfeição, símbolo do demônio. Jesus é santo, santo, santo. O demônio é impuro, impuro, impuro. Depois a gente vai ver as diferentes nuances do número 666 e como o demônio aparece no livro do Apocalipse como caricatura, como deboche de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, septenário, do capítulo 6 ao capítulo 8, versículo 1, o que é que nós temos? Nós temos 7 selos. Reparem onde está o primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Segundo selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 3. Terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Quarto selo, versículo 7. Quinto selo, versículo 9. Sexto selo, versículo 12. E sétimo selo, capítulo 8, versículo 1. 7 selos. Nós vamos ver o que significa o selo. Uma carta selada é uma carta o quê? Protegida pelo segredo. Selada significa o que está dentro não é do conhecimento das pessoas. É o plano de Deus que vai aos poucos sendo dado a conhecer aos homens. Cadenciadamente, paulatinamente,
Deus dá a conhecer aos homens o seu desígnio, o seu plano. 7 selos. Depois, do capítulo 8, versículo 2, ao capítulo 11, versículo 18, 7, não selos, mas trombetas. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Reparem a estrutura cadenciada, muito bem estruturada, muito bem dividida do Apocalipse. Vamos folhear as 7 trombetas. Primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Segunda trombeta, versículo 8. Terceira trombeta, versículo 10. Quarta trombeta, versículo 12. Quinta trombeta, capítulo 9, versículo 1. Sexta trombeta, capítulo 9, versículo 13. E a última trombeta, capítulo 11, versículo 15. Mas Dom José, por que primeiro selo e depois trombeta e depois taça? Tem um sentido profundo nisso daí. A trombeta é o quê? É o anúncio de que algo vai acontecer. No quartel, quando o corneteiro toca, está indicando o quê? Vai acontecer alguma atividade. Toque de recolher, toque do rancho, toque de ombro armas, toque, etc, etc, tem um significado. Primeiro o selo, primeiro a vontade de Deus é dada a conhecer. O seu plano misterioso vai sendo revelado. Depois do último selo, vem as trombetas. Depois das trombetas, as taças. Vamos ver agora as taças. Pulemos para o capítulo 15, versículo 5. Reparem que aparece no versículo 6, 7 anjos com os 7 flagelos que agora vão ser desencadeados, vão ser enviados aos homens. Vejamos aqui o primeiro flagelo, capítulo 16, versículo 2. O segundo flagelo, versículo 3. O terceiro flagelo, versículo 4. O quarto flagelo, versículo 8. O quinto flagelo, versículo 10. O sexto flagelo, versículo 12. O sétimo flagelo, versículo 17. Então José é desgraça mesmo? É desgraça mesmo. E muita, não é pouca. Muito bem, próximo. Bem, tudo isso, amados, é para que nós compreendamos que o livro não foi escrito por acaso e não foi escrito aleatoriamente. Ele tem uma intenção e tem uma estrutura precisa. Depois dos selos, depois das trombetas e depois das taças, vem o arremate da história, o triunfo de Jesus. E o Apocalipse não termina senão de forma gozosa, de forma jubilosa. Eu diria, eu não diria que é a parte mais gostosa, mais bonita, todo o Apocalipse é bonito, mas o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo, particularmente nos capítulos, vejamos aqui, abram a escritura já no finzinho, no capítulo 21 e capítulo 22. Depois da sorte do dragão, no capítulo 20, no capítulo 17, Babilônia, vamos ver que realidade é essa, é castigada. Capítulos 17, 18 e 19. E no capítulo 19, já a partir do versículo 11, temos a vitória de Cristo sobre as feras. O dragão tem a sua sorte selada,
é definitivamente condenado, banido para o inferno, é julgado a partir do versículo 11, e os capítulos 21 e 22, a glória da igreja eterna, a Jerusalém celeste. Bem, amados, eu penso que essa introdução é mais do que suficiente. Convido vocês, a partir do próximo encontro, a interpretar todo o Apocalipse, versículo por versículo. Depois da introdução, vamos agora à parte mais importante do estudo do Apocalipse, versículo por versículo. Peço a todos que leiam o primeiro capítulo do Apocalipse de João e façam coloquem ali ao lado da Bíblia, ou coloquem no papelzinho, as dúvidas. Dom José, dúvidas sobre essa palavra, sobre essa expressão. Eu espero que vocês não perguntem para mim, porque as respostas eu pretendo dá-las. Nos nossos vídeos nós já vamos explicar aquela palavra difícil, aquela frase difícil, ou o versículo todo, se for o caso. E desejo que vocês caminhem comigo nos próximos 2 anos, se Deus permitir. Boa noite.